paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem fala é a missionária Clarice. Estou novamente gravando outro vídeo para contar algo que o Senhor me mostrou há muito tempo atrás. Mas antes de eu relatar esta visão, eu quero deixar com os irmãos aqui alguns versículos. Está aqui em Mateus capítulo 24, o versículo 3 em diante. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e guerras e terremotos em vários lugares. Fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Glória a Deus. Não vou discorrer sobre o texto, vou simplesmente relatar o que Deus me mostrou. Irmãos, já faz alguns anos, eu morava em outro bairro, não é onde eu moro agora, e a casa que eu morava tinha um terreno muito lindo, assim, em frente, um pasto, onde se criava gado e muitas chácaras ao redor. É um lugar muito bonito. E eu sempre costumava ficar olhando ali, glorificando a Deus pela paisagem, pelos animais, coisa muito linda de Deus, a natureza. E Deus me deu um sonho, uma revelação em sonho. Eu via, irmãos, claramente em sonho, quando eu olhava, como eu costumava olhar pela janela sempre. Eu olhava pela janela da minha casa e podia observar que cortava os céus do Brasil aviões de guerra. Por que eu falo que eram aviões de guerra? Porque o avião de guerra ele é diferente do avião de passageiro. Eram aviões caça, desses que se vê em filme, televisão. Eram aviões caça, aviões de guerra. E o que me chamava a atenção, irmãos, é que ele tinha bandeira dos Estados Unidos. Esse avião ele tinha o símbolo da bandeira dos Estados Unidos. E eu via claramente que eram aviões de guerra, aviões caças do exército americano, invadindo o território brasileiro. Irmãos, eu acordei daquele sonho muito assustada. E eu falei: Senhor, mas o que é isso? Nunca... Como que pode uma coisa dessa? Aviões americanos invadiu o Brasil. Então, irmãos, era um cenário de guerra. E eu vi aqueles aviões voando no espaço aéreo brasileiro. Inclusive passava de frente com a minha casa, cortando esse local que eu disse que era um pasto, um lugar muito amplo, muito bonito. E isso, irmãos, ainda não aconteceu, mas era muito claro, não foi um sonho comum. Não foi um sonho comum, porque graças a Deus, Deus me deu discernimento, que eu pedi ao Senhor muito tempo de discernimento, Ele me deu. Eu sei discernir o que é um sonho comum do que é uma revelação, graças a Deus. Pelo Espírito Santo eu sei discernir. E esse não era um sonho comum. Foi um sonho muito rápido, 3 horas da manhã, e eu logo acordei e fui orar. Então, irmãos, nós estamos vendo aí que existe alguma coisa acontecendo aí, pairando aí no ar. Então, os irmãos, fique atento. Deus já mostrou para vários vasos, país invadindo o Brasil, bandeiras de outros países no Brasil, carros de guerra. Seus irmãos podem procurar aí, que vai haver testemunhos de irmãos relatando sonhos e visões com outros países, outras bandeiras, soldados invadindo o Brasil. Então, irmãos, é tempo de nós estar alerta, é tempo de nós estar desperta do sono, busque ao Senhor, confia nele. Não tenha medo, não estou dizendo, não estou contando esse sonho, relatando,
para os irmãos ter medo não, tá? Isso aqui é um alerta, é um despertamento. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, atenta ao que Deus está mostrando, tá? Atenta. Não é para nós simplesmente saber e guardar a informação. É para nós botar a boca no pó, o joelho no chão, orar, jejuar, ser mais fiel a Deus, abandonar o pecado, que tão de perto nos rodeia, procurar ser santo, procurar ser justo, procurar ser puro, como está escrito em Apocalipse. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que é puro, purifique-se mais ainda. Porque Jesus está voltando. Tudo isso são sinais, ainda não é o fim, conforme nós lemos em Mateus 24, mas já é o princípio das dores, irmãos. E eu creio que Jesus muito em breve buscará a sua igreja, a sua noiva. O noivo não deixará a noiva passar por isso, né? Pelo que está por vir, por situações muito piores. Vamos clamar, é tempo de orar, é tempo de buscar a Deus. É tempo de se arrepender. Que Deus abençoe os irmãos e os ouvintes. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amigos, a todos os inscritos no canal O Céu é Real. Eu me chamo Clarice, sou missionária, moro aqui no estado de São Paulo e já há alguns anos servindo ao Senhor Jesus, já há alguns anos na batalha. Eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive em sonhos sobre o arrebatamento. Mas antes de compartilhar com os irmãos, eu quero deixar aqui 2 versículos da palavra de Deus, que se encontra aqui, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, que diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, essa é a palavra que eu deixo para a meditação dos irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Irmãos, eu quero dizer que já fazem quase 20 anos, o Senhor se agradou de mostrar para mim algo em sonhos, e vejo que isso está muito próximo a acontecer. Eu estava passando por uma luta, por uma dificuldade muito grande na minha vida, e orando, buscando ao Senhor, praticando a palavra de Deus, congregando, cultuando a Deus. Eu estava, irmãos, na peleja. E o Senhor me visitou em sonhos à noite. E eu tive um sonho em que eu estava caminhando na avenida principal do bairro onde eu morava. Estava indo para a igreja cultuar o Senhor na Assembleia de Deus, onde cultuo o Senhor até hoje, nas Assembleias de Deus. E ali, irmãos, eu via muitos irmãos comigo naquela mesma avenida, que era realmente a avenida principal do bairro, onde para chegar na igreja, que ficava em outro bairro próximo, nós tínhamos que atravessar a avenida. E ali nós indo para a casa do Senhor, eu e mais alguns irmãos comigo, quando de repente pessoas amotinaram nas calçadas, nas esquinas, e começavam a nos xingar, a nos depreciar e a falar palavrões, e muitos mais enfurecidos pegavam até em pedras para nos atingir. E nós continuava caminhando em direção à casa de Deus. E naquele momento eu chorava muito e dizia: Senhor, até quando vamos suportar isso? Até quando vamos passar por isso? Eu andava e chorava em direção à igreja. E aqueles irmãos de várias denominações também caminhando comigo, indo buscar o Senhor na casa do Senhor. Eu via ali irmãos de várias denominações. E aqueles irmãos também caminhavam e choravam. Nós estávamos sendo perseguidos. Eu entendia que nós estávamos passando por uma perseguição muito grande. E ali, irmãos, no bairro onde eu morava, pessoas que eram conhecidas, que eram vizinhas, mas eu via essas pessoas enfurecidas contra a igreja, contra os cristãos, contra os crentes em Jesus Cristo, contra os evangélicos. E nós andando e chorando, quando eu olho para o chão, eu vejo, irmãos, ali no chão, notas de R$1. Os irmãos se lembram muito bem que quando foi lançado o R$1, eram notas de R$1.
Eu via notas de R$ 1 sendo lançada ao chão, jogadas, espalhadas no chão. Era uma nota verdinha, muito bonita, e tinha notas novas. Eu disse, meu Deus, embora esse dinheiro não vale mais nada, mas eu vou pegar uma nota dessa e vou guardar de recordação, porque é uma nota muito bonita. E eu me abaixava, pegava notas de R$ 1 e guardava como recordação, como lembrança do dinheiro físico. Os irmãos estão entendendo? Eu guardava. E então, andando e chorando, indo em direção à igreja. Um detalhe, irmão, eu tinha plena consciência que o governo que governava o Brasil era esse governo que está agora. Agora só tem um detalhe, irmãos. Isso já fazem quase 20 anos, ou 20 anos já se passaram dessa visão em sonhos. Quando esse governo pleiteou pela primeira vez o cargo da presidência e não ganhou, eu disse, meu Deus, então não é agora que vai se cumprir esse sonho. Passado alguns anos, o governo pleiteou e ganhou a eleição. E eu imaginava que fosse cumprir naquela época, não cumpriu. Passaram-se muitos anos, mais alguns anos, e agora é esse mesmo governo que está governando o país. Os irmãos estão entendendo o mistério? Então, irmãos, quando eu via a grande perseguição e aflição contra os cristãos, os verdadeiros servos do Senhor, eu então começava a chorar e falar com o Senhor até quando o Senhor me suportar e passar por isso, mas não parava de caminhar para a casa de Deus. Já disse aos irmãos que vi as notas do dinheiro físico, real, lançado fora, sem valor algum nos pontos de ônibus, jogado nas calçadas. Não tinha valor, era como um papel. E então, no momento que eu disse isso, os meus pés foram sendo elevados da terra, elevados do chão. E eu tive plena consciência que eu estava sendo tirada da terra, mas eu não tive medo. Não me assustei, eu me alegrei muito, meu coração se encheu de alegria e eu comecei a dar glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, eu vou ver Jesus agora. E comecei a ficar muito alegre, muito feliz e fui subindo. Comecei a sair da terra lentamente, mas depois fui ganhando mais força, mais rapidez e fui subindo. E uma alegria incontável, indizível tomou conta do meu coração. Muita alegria mesmo, muita alegria. Eu não tive medo. E não tive preocupação alguma. Eu só pensava que eu ia encontrar Jesus e que eu ia chegar ao céu. E naquele momento, irmãos, eu fui subindo com muita alegria, com muita alegria. E quando eu olhei para trás, Quando eu olhei para trás, eu vi a terra como o tamanho de uma bola de futebol. Não mais do que isso, muito pequena. Eu vi o planeta Terra como uma bola de futebol lá atrás, ficando bem para trás. E então eu tive o entendimento que eu estava sendo arrebatada e adeus planeta Terra. E ali, irmãos, eu não vi o céu, eu não vi a porta do céu. Se eu falar para os irmãos que vi anjo, que vi porta do céu, não vi. Nessa revelação eu não vi nada disso. Somente eu vi que eu estava chegando muito perto das estrelas. Muito perto das estrelas. E já era noite, porque nós estávamos indo para o culto à noite, cultuar o Senhor. E quando eu vi que estava muito perto das estrelas e muito alegre, então eu despertei daquele sonho. E pude entender que era um sonho, a qual o Senhor me mostrava o que estava por vir. Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes. Primeiro detalhe, havia uma perseguição muito grande contra a igreja, a ponto de pessoas conhecidas estarem enfurecidas contra os cristãos verdadeiros. Havia também, irmãos, a desvalorização da moeda, do dinheiro físico. Era real, só que o real estava jogado no chão, sem valor algum. Eu via notas verdinhas de R$ 1, jogada no chão sem valor algum. E eu tinha consciência também do governo que estava governando o país. Isso, irmãos, já se fazem quase, ou se não, 20 anos. Porque infelizmente eu não tive o entendimento para anotar esse sonho, mas eu me lembro de cada detalhe, mas eu não anotei a data. Mas pelo tempo,
já se passaram 20 anos, né? Então, irmãos, ou quase 20 anos, eu quero dizer para os irmãos que agora eu estou entendendo que com essa mudança no dinheiro, que o dinheiro vai perder o valor, será o Drex, o dinheiro digital, a moeda digital. Eu estou entendendo, irmãos, e que realmente isso está muito próximo de acontecer. Eu quero dizer para os irmãos que eu não tinha intenção alguma de gravar esse testemunho, mas o Senhor me incomodou. Já fazem alguns dias que eu estou muito incomodada para gravar esse testemunho. E eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido em sonhos e Deus me revelou. Eu tenho que falar. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que vamos estar atentos. Vamos estar alerta, porque o arrebatamento da igreja está muito, muito, muito perto de acontecer. Eu peço a você que não aceitou Jesus Cristo, que aceite-o como seu único Senhor e Salvador. Entrega a sua vida para Jesus, para escapar da ira futura, do que está para acontecer na terra. A ira de Deus vai ser derramada sobre essa terra. Você que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor ainda procura a 100ª ovelha. As 99 estão no aprisco, você é a 100ª. Volta para Jesus hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, hoje não endureça o teu coração. Volta para o Senhor. Em nome de Jesus, escapa-te por tua vida. Escapa-te. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e inscritos do canal O Céu é Real. Eu estou aqui mais uma vez, irmãos, para contar duas experiências, né? Eu me chamo Clarice, sou missionária aqui na cidade de Paulínia, São Paulo. Glorifico a Deus por esse canal, pela vida do irmão Francisco e por todos que estão inscritos aqui, ou que você chegou aqui agora, né, e vai ouvir esse testemunho. Isso é para a glória de Deus. Antes de deixar esse testemunho, ou seja, essas revelações, eu quero ler com os irmãos aqui, Jeremias capítulo 25, versículo 29, que diz assim: porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias capítulo 25, versículo 29. Irmãos, há alguns dias atrás o Senhor me dava uma revelação, né? Eu estava orando. Eu costumo entrar no meu quarto, dobrar o joelho, fechar a porta, como diz a Bíblia, né, e orar. E eu estava ali orando e o Senhor me dava uma visão, né, uma visão fechada, né? O que é uma visão fechada, missionária? É uma visão de olhos fechados, né? Eu não estava de olhos abertos. E ali o Senhor me dava uma visão que eu via uma espada muito grande, uma espada flamejante. Ela era muito grande, não era uma espada de um homem comum. E ela estava toda envolvida e revolvida no fogo. E eu perguntei em espírito ao Senhor: Senhor, o que é isso? Ele disse: é a minha espada. Eu disse: Senhor, por que eu estou vendo a tua espada? Eu vi, irmãos, o globo da terra, a terra como um globo. E eu vi ali aquela espada girando ao redor da terra. E eu disse: Senhor, por que essa espada está girando ao redor da terra? Mas uma espada muito grande envolvida no fogo. E o Senhor me disse: esta é a minha espada que eu envio sobre a terra, e ela já está na terra. São os meus juízos que eu começo a derramar sobre a terra. Irmãos, quando o Senhor me deu esta visão, não havia acontecido ainda enchente no Rio Grande do Sul. Aquela enchente, aquelas mortes, né, horríveis, todo aquele sofrimento do povo gaúcho. Não havia acontecido. Não havia acontecido, estava tudo em paz. E eu até avisei meu esposo, falei: olha, vem algo forte por aí. Algo está chegando. Deus me mostrou uma espada de fogo muito grande e essa espada circulava toda a terra. Ela estava sobre a terra. E eu perguntei ao Senhor, ele me disse que é o juízo dele sobre a terra. Então, irmãos, realmente com prazo de poucos dias, acho que não chegou um mês, aconteceu aquela tragédia horrorosa, né? Eu sei que eu não sou a única, porque o Senhor tem mostrado os seus mistérios para muitos filhos e filhas dele. Então, irmãos, vamos estar atentos, porque o texto que eu li para os irmãos, o Senhor diz sobre o juízo
sobre o povo de Israel. E ele diz, usando o profeta Jeremias, né? Que eles não ficariam impunes, entendeu? Começaria o juízo na cidade que se chama pelo nome do Senhor, né? E ali em Jerusalém. E ninguém ficaria impune. Irmãos, se Deus decretou juízo sobre a terra de Israel, sobre o povo de Israel no passado e até hoje, né? O juízo acontece lá. Por que, irmão, que não vai acontecer na minha e na tua vida? Vamos estar preparados para os dias maus. Vamos buscar o Senhor em oração. A vontade do Senhor não é que ninguém pereça. A vontade do Senhor, melhor dizendo, é que ninguém pereça, mas que venham todos à obediência do Evangelho, porque não somos filho da ira. Não somos filho da ira. Irmãos, a espada vem sobre o desobediente, sobre aquele que não tem temor de Deus, tá? Mas aquele que busca o Senhor será livrado do dia do mal, né? Aí você pode me perguntar, missionária, mas como é que tem servos de Deus que morreram na enchente? Irmãos, é mistério de Deus. Por quê, irmãos? Quando Deus quer levar alguém, ele leva de muitas maneiras, né? Ele leva de muitas maneiras. O importante é que a alma está salva. Mas você não deve, irmão, ficar preocupado, né? O que vai ser da sua vida, não, busque o Senhor. Confia no Senhor, entregue ao Senhor o teu caminho, confia nele e o mais ele tudo fará. Então, irmãos, o juízo de Deus está na terra, a espada do Senhor está na terra. Creia que o Senhor está cuidando de você e da sua família. Ore, jejue, busque a Deus, medite na palavra e confia nele. Este é a primeira revelação que Deus me deu. Agora vem a outra. Glória a Deus. Irmãos, a outra revelação que o Senhor me deu, esta foi em sonhos, né? Não foi visão fechada, foi em sonhos. O Senhor me mostrava, irmãos, em sonho. Primeiro eu me sentia fora do meu corpo. Meu corpo, eu não sentia mais esse peso, né? Que eu tenho no meu corpo. Meu corpo estava leve, leve como uma pena. Mas muito leve, irmãos. Meu corpo não pesava gramas, era muito leve. E é o corpo espiritual. Então, irmãos, eu estava voando. Eu estava voando, irmãos, assim com os braços abertos, sabe? Olhando para baixo, deitada nas alturas com os braços abertos, como um passarinho, né? Voa, né? Como um avião, assim. Eu estava dessa forma, com os braços abertos. E eu estava, irmãos, voando. E eu via uma água muito limpa. Era uma água cristalina. Essa água descia, ela passava por montanhas, por vales, entrava nas cidades, nas vilas. Era muito lindo. Uma água cristalina que brilhava, mas era uma água que ela não parava. Não tinha sujeira alguma nessa água. E ela vinha como um fio. Ela vinha descendo por entre as montanhas. E eu ficava maravilhada, dizia, meu Deus, eu não estou sentindo o meu corpo está muito leve. Não sinto dor, não sinto peso nesse corpo. E eu estava amando voar daquela forma, né? No corpo espiritual. E ali, irmãos, eu falei, Senhor, eu quero ver de onde vem esta água. Interessante, irmãos, é que eu passava dentro de brechas de montanhas, sabe? Era um espaçozinho muito pequeno. E eu passava por aquela brecha, eu virava o meu corpo assim, igual um aviãozinho, e passava por aquela brecha, nesse sonho, né? E não tinha medo algum, e ali eu voava muito, e ganhava força, voava muito rápido. Irmãos, e eu fui voando por lugares acima das montanhas, lugares muito longes, e eu cheguei num lugar que eu vi uma casa muito grande, e eu entendi, ela estava até pintada de rosa, era uma casa muito linda, mas eu percebi que era uma escola, não era uma casa. Era uma escola. E daquela escola tinha jovens, né? Adolescentes, era uma escola. E daquela escola, irmãos, eu via que a água vinha saindo, tinha uma fonte que brotava daquela escola. E eu disse, meu Deus, é daqui que está saindo essa água tão maravilhosa, tão linda. Então, irmãos, eu pude despertar e fui orar. E foi um sonho, né? Eu despertei uma visão em sonhos, eu fui orar. E no que eu fui orar, eu busquei entendimento do Senhor, e o Senhor me disse claramente, o Senhor me disse a mim, minha serva,
eu vou mandar o último e grande avivamento sobre a terra. Mas ele não vai começar nos púlpitos das igrejas, como muitos imaginam. Irmãos, o que eu estou revelando aqui, que Deus me mostrou, é muito forte. O Senhor me disse, não vai começar nos púlpitos das igrejas. Não vai ser nos círculos de oração que vai começar esse avivamento, como nós esperamos e deduzimos. Será com os meus jovens, com as minhas crianças, com os meus adolescentes, é que vai começar o meu avivamento. Será o grande e último avivamento. Irmãos, tem aí uma boa notícia. O Senhor não se esqueceu do seu povo. Vem um grande avivamento. Um grande avivamento, irmãos, e vai ser o último. O Senhor já tem começado esse avivamento. Eu tenho ouvido muitos relatos de crianças que têm sonhos, que têm visões, que têm sido arrebatadas, que Deus tem mostrado o mundo espiritual para crianças pequeninas que nem sabem falar direito, para jovens e adolescentes. Irmãos, vamos buscar o Senhor. Aqui em Joel, capítulo 2, verso 28, está escrito, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Irmãos, o Senhor já está fazendo isso. O Senhor já está mostrando o poder dele para as crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres, velhos e novos. Irmãos, busque ser usado por Deus. Busque fazer parte do povo que vai morar no céu. Busque ser cheio do Espírito Santo. E que Deus te abençoe. Agradeça a Deus pela oportunidade.